Os assuntos que movimentaram o Brasil na semana. Agora com informação, contexto e análise. Está no ar mais uma edição do ENAC TV. Eu sou Letícia Heidrich e hoje recebo convidados especiais para discutir os principais temas do cenário nacional e trazer diferentes perspectivas para os grandes debates do momento. Os convidados são Cristine Santini, consultora jurídica, árbitra e desembargadora aposentada do TJSP, membro honorário do Instituto Ética Saúde e fellow do CIARB, instituto com sede em Londres, focado em arbitragem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Temos também a Rosemary Schettini, psicóloga, mestre em psicologia e doutora em linguística, fundadora da FEDUC e atua como diretora do Mulheres do Brasil. Muito obrigada, é um prazer estar aqui também com vocês para discutir assuntos bem importantes. E também temos o Paulo Moraes, fundador da Espaço Laser, CEO da PGIMP Investimentos e conselheiro do INAC. Olá, Letícia, tudo bem? É uma alegria estar com você e as pessoas brilhantes nessa mesa do INAC TV. É sempre uma alegria compartilhar um pouco de experiência que a gente acha que tem, né? E aprender muito, eu tenho certeza que vou aprender nessa conversa que virá com bons temas, não é verdade? Ótimos temas. E para começar, o primeiro tema da nossa conversa é a violência contra as mulheres e os 20 anos da Lei da Maria da Penha. A legislação, sancionada em 2006, representou um avanço importante no enfrentamento à violência doméstica. Mas os números mostram que ainda há muito a avançar. Só em 2025 foram 1.568 vítimas de feminicídio no Brasil. Alta de 4,7% em relação a 2024. Desde que o feminicídio passou a ser crime, em 2015, 13.703 mulheres foram assassinadas por razões de gênero, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Cristine, neste ano em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, o caso da Maria da Penha também voltou ao centro do debate depois que o seu ex-marido, mesmo diante de uma decisão judicial que restringia a divulgação de informações sobre o processo, concedeu uma entrevista à televisão. Como equilibrar o direito à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e à proteção jurídica da vítima? Bom, esse é um assunto bastante delicado. Eu acho que a Lei da Maria da Penha foi um avanço extraordinário, porque inclusive visou a proteção das mulheres na hora da violência, porque antes as mulheres, quando iam à delegacia de polícia ou quando iam denunciar algum tipo de delito, tinham problemas, inclusive na própria denúncia, às vezes preconceito contra as mulheres na hora da denúncia. Então é um avanço muito importante em termos legislativos, mas eu gostaria de dizer, eu não tenho experiência na área penal, eu trabalhei com direito penal muito pouco tempo, só no início da minha carreira, começo da década de 90, mas depois eu praticamente me dediquei o tempo todo à área civil. E dentro da área civil, muito tempo dentro da área de família. Então, paralelamente, na área de família, eu via casos envolvendo violência doméstica que levavam a ações de discussão de guarda, na discussão no divórcio, na separação judicial, etc. E o que a gente vê é que existe realmente uma posição fragilizada da mulher, até por uma questão física, com relação ao homem. Isso é muito importante, nós temos consciência, porque eu sou 100% a favor de igualdade de homens e mulheres, mas tem coisas que são inegáveis da gente. Precisa levar em consideração. Precisa levar em consideração. Existe uma diferença física fundamental entre homens e mulheres, inclusive por causa hormonal, constituição física, etc. Então, as mulheres têm uma posição mais fragilizada e, historicamente, as mulheres tiveram uma posição de submissão com relação aos homens, que, felizmente, há décadas já está se invertendo, tanto que nós estamos todas aqui discutindo esse assunto em maioria, não é, Paulo? É isso. Em maioria. Ainda bem. Não Lembre-se é? que eu fundei uma companhia que hoje tem 96% da sua força de motriz na mão de mulheres. E hoje liderado, inclusive, por uma mulher. Então, eu sou a pessoa que mais aposto na força das mulheres na transformação da sociedade. Eu acho isso muito importante. É muito importante a gente frisar, mas nós temos que fazer um equilíbrio. Aí, com toda a minha vivência, eu digo que uma vez juíza,
nunca se deixa de pensar como juiz. A gente tem aquela posição de imparcialidade. Cada processo é um processo. Cada processo tem que ser analisado com relação aos fatos que ocorrem daquele processo. É impossível generalizar, porque ao mesmo tempo que eu vi vários casos de violência contra a mulher realmente verdadeiros e chocantes, por outro lado, eu vi mulheres que denunciavam maridos durante processos de divórcio, dizendo que o marido tinha cometido violência sexual contra os filhos, inclusive, e faziam isso para ter benefício, e em casos que a grande maioria dos casos, em casos que não era realidade. É muito complicado, então, isso acaba manchando até nós mulheres, a nossa luta. Exatamente. Então é por isso que eu sempre gosto de frisar que é necessário equilíbrio. Quando nós falamos em número, o aumento é um aumento que assusta. Praticamente dobrar os casos de violência contra a mulher. Mas se nós pensarmos dentro da população brasileira, nós vamos ver que a grande maioria dos homens não faz parte desse universo. A grande maioria dos homens não tem esse tipo de comportamento. Então, o que nós temos que fazer é coibir de forma muito forte os casos em que isso realmente seja verdade, mas tomar um cuidado muito grande para discernir. Quanto a este caso específico da Maria da Penha, do marido ter vindo a público para se manifestar na hora que existia uma decisão judicial em contrário, eu sempre digo, decisão judicial não se discute, se cumpre. Tá? Se for o caso, vá discutir a validade dessa decisão em algum lugar. Tá? Eventualmente, através de um processo de revisão, é possível fazer isso. Então, não há como se discutir. Mas, fora deste caso específico, colocar isso como regra em todos os processos, eu basicamente acho que não pode acontecer. A gente tem que olhar processo por processo. E por isso que eu sou hoje uma das maiores defensoras da magistratura, depois de ter saído da magistratura. Faz 5 anos que eu não faço mais parte da magistratura do Estado de São Paulo, mas eu posso dizer, com muita convicção e com muito conhecimento de causa, que a carga de trabalho que os juízes têm no Brasil impede, muitas vezes, uma análise tão acurada dos fatos. Um juiz profere uma média, em São Paulo, de 200 a 300 sentenças por mês. Um desembargador, mais de 300 votos como relator por mês. Como fazer isso? De forma aprofundada, né? Existe um problema complexo. muito sério no nosso sistema de justiça. Quando se fala, tem que fazer reforma do judiciário. O judiciário é parte desse sistema de justiça, mas ele não é o sistema de justiça inteiro. Ele não está Então, sozinho, né? Eu sei que não é tema da pergunta, mas só para completar o que a senhora está dizendo, na verdade, a gente procura dizer que o povo brasileiro é um povo pacífico e ordeiro. De pacífico não tem nada, porque se você olhar o judiciário, a quantidade de demandas, enquanto o brasileiro é combativo e judicializa toda e qualquer questão, a gente cai absolutamente de costas com a quantidade de ações. Já visto que a gente tem visto na esfera trabalhista, no direito consumista, que a gente briga, entra com ação e PROCON para todo e qualquer tema, inclusive, às vezes, com certos abusos, né? Então, de pacífico, eu confesso que eu tenho dúvida se o brasileiro é tão pacífico como dizem. Eu acho que é uma questão cultural. É uma questão cultural. Nós temos que mudar, em primeiro lugar, melhorar a educação do país. Porque eu acho que quanto mais educado o povo, muito melhor será a sua solução. Falando, inclusive, sobre educação e ainda sobre o tema da Maria da Penha, eu queria perguntar para a Rosemary que, além da resposta do sistema de justiça, qual é o papel da educação na prevenção da violência contra as mulheres e na construção desde cedo de uma cultura de respeito e igualdade. Eu acho assim, a gente está falando um assunto aqui muito discutido, né? Mas quando fala que está pouco resolvido, e a gente fala, essa tua chamada, a Lei da Maria da Penha já completa 20 anos, já tivemos várias medidas, a lei está aumentando mais no sentido de trazer a público aquilo que era do privado, que é a violência contra a mulher. A gente também precisa tomar cuidado para não colocar essa lei como no banco do réu, né? Então, quando a gente fala Lei Maria da Penha, completa 20 anos, e ainda me parece que a lei não está funcionando. Está funcionando e muito bem, porque lei se trata de
proteção. Então, uma vez que tem isso, a Lei Maria da Penha, ela está agora sendo falada, né, por questões, infelizmente, questões muito ruins, né, não é positivo, os números estão aumentando, mas uma vez que saiu do campo do privado, né, da família, antigamente se falava briga de marido e mulher, não se mete a colher, hoje a sociedade está falando sobre isso, então é uma lei que está dando certo, não está dando errado. O que está dando, assim, que a gente ainda não conseguiu resolver, não é a proteção, gente. A gente precisa entender que a gente melhorou bastante. É a lacuna que se tem entre essa lei, tá, e essa formação humana da sociedade. Tá? Então, aumenta porque a gente ainda é um país machista, e quando a gente fala não são todos os homens, mas sempre são homens que matam mulheres. Então, a gente não pode pegar esse número e falar, não são todos, mas são sempre homens. Então, a gente precisa aqui, eu como mulher, né, como psicóloga e educadora, a gente precisa olhar agora para a prevenção. Quando a gente olha para a prevenção, e aí a gente fala, muitas mulheres morrem por dia no Brasil, ninguém está falando quantas crianças nascem no Brasil. Essa criança está nascendo vendo a mãe morrer, está nascendo vendo a tia apanhar, está nascendo vendo a professora apanhar, então ela está sendo colocada dentro de um contexto de violência. Então a gente não está prevenindo, a gente não está formando. Então quando você fala da educação é algo muito amplo, né? A gente acha que educação é um saco que a gente coloca tudo. Eu falo de educação, se tratando de prevenção contra a violência contra a mulher, é da primeira infância. A gente está muito preocupada com os adultos e com os jovens. A gente tem que estar preocupada no sentido de proteger aquilo que já está estruturalmente posto, né? Então, vamos olhar para essa criança que está na escola, que chega em casa e ver como, eu digo assim, como modelo de violência, modelo de briga. E a gente não pode nunca culpar a vítima. Se a gente for falar, existem mulheres que usam esse tipo de situação em benefício próprio, a gente está fragilizando, sim, a gente. Eu acho que não existe mulher assim. Eu acho que existem pessoas que fazem uso de coisas ilícitas, coisas erradas em benefício próprio. Se a gente parar de colocar o sujeito, mulheres fazem, não pessoas, a gente está falando de pessoas. Mas quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem que falar que são os homens. Então, é educação, mas a gente não pode romantizar também que a educação vai dar conta disso. A gente tem que olhar essa família, a gente tem que olhar essa escola, a gente tem que olhar quem cuida dessa criança. Então, eu acho que é algo muito mais complexo, mas que aí a gente vai conseguir diminuir o caso de violências, que é olhar para as crianças e jovens do nosso país, educando no sentido de que mostrar que numa brincadeira de escola o menino não pode correr atrás da menina e bater nela. E a professora fala, porque ele gosta de você. Começa por aí, algo tão simples. Quando você vê um menino puxando o cabelo de uma menina e uma professora fala, ou uma mãe, ou uma tia, ou um pai, ou um tio, é porque ele gosta de você. Aí a gente já está botando essa menina numa trilha da violência. É bom tema e só para completar um pouco de tudo que foi falado aqui sobre o tema. Primeiro que eu acho que a Lei Maria da Penha, e não só a Lei Maria da Penha, acho que na sequência a gente vê algo que ajudou muito nesse processo de proteger as mulheres, porque antes se determinava medidas protetivas, mas a garantia de que ela seria efetivamente cumprida e com efetividade era baixa, né? Normalmente, quando ele descumpria a medida protetiva, a mulher já estava morta. Hoje, graças à tecnologia, as famosas tornozeleiras eletrônicas, a gente tem conseguido, pelo menos, proteger algumas mulheres quando elas já estão na medida protetiva. Mas tem um tema que antecede a tudo isso, né? Que a gente pouco fala e que, na verdade, a violência já expressa na forma do feminicídio, a morte da mulher, ela é antecedida sempre por uma violência, começa com a violência psicológica, né? Dentro de casa, são 17 anos violentando, e que a mulher, e eu falo por ter liderado e ter sido fundador de uma companhia que tem praticamente 7 mil mulheres, 96% da nossa força de trabalho que faz a companhia funcionar são mulheres. Então, liderei durante muito tempo uma companhia de mulheres e a gente tinha um programa de proteção a elas, porque as medidas que começam a acontecer em termos de violência, começam com a psicológica, depois a econômica, são todos outros tipos de violência antes de chegar ao evento morte, né? A mulher tem sérias dificuldades de admitir essa situação em que ela passa a viver. Até por vergonha.
a questão cultural que existe à volta de tudo isso. Então, ela durante muito tempo, ela é vítima de tudo isso, mas ela não procura os canais corretos para pedir ajuda. E a gente teve a preocupação dentro da companhia de criar um canal absolutamente sigiloso para que ela se sentisse absolutamente segura, para que a gente ajudasse ela a fazer o movimento para se proteger. Inclusive garantido a ela, porque tem essa situação também. Escuta, eu estou sendo vítima de uma violência diária aqui, e para onde eu vou? Me mudo para onde? Onde eu vou me sentir fisicamente, acolhida. para onde eu vou? Então, até para garantir, a mulher vai assim, olha, se você é vítima dessa situação, a gente tem onde te colocar e te proteger para que você não tenha essa preocupação. Então, eu acho que tem questões aí a ser resolvidas e para que a gente diminua efetivamente esse quadro desesperador, porque não faz sentido nenhum, na atualidade, ainda ver situações que a gente ainda vive diariamente de homens matando mulheres. Não faz sentido, aliás. Homens matando mulheres, não. Homens matando homens mais mulheres. E mulheres, para a gente falar só de mulheres. Mas eu acho que tem um tema que antecede. E, por fim, para comentar, já que temos uma psicóloga na mesa, e eu tenho conversado muito com uma psiquiatra, nós temos uma camada importante hoje da sociedade absolutamente doente. Vítimas não, na verdade, sofrendo de perturbação mental de forma séria e severa, tendo inclusive que tomar remédios pesadíssimos e que a gente já não sabe como se comportar. Eu gostaria só de finalizar aqui, porque eu sei que você Sim. A gente tem que correr, mas é um tema bem Não, importante. fique à vontade, porque muita coisa para falar, mas eu só só preciso deixar aqui muito claro. Gente, enquanto a gente falar que isso é uma doença, coitada das pessoas que têm doença mental. As pessoas doentes mental não são criminosas. Isso é crime, isso não tem nada a ver com doença, é crime. E a gente precisa, quando eu falo de prevenção, ensinar também os homens. Tá? Se a gente colocar no lugar de animal, de crime, animal não mata a sua fêmea, assim. Uma pessoa que está com doença psiquiátrica, psicológica, não mata, assim. A gente tem que ter cuidado com isso. E quando você fala, né, dessas violências, são 17. O Grupo Mulher do Brasil nomeou 17 passos de violência. A primeira começa com chantagear. Aí você mente, aí você ignora, aí você vai começando a ter um ciúme excessivo, você empurra. O feminicídio é o último passo. Estágio, o que a gente tem, que é muito legal na tua empresa, sugiro que você leve e distribua, que a gente coloque em todos os passos, que as mulheres precisam entender que ciúmes não é amor. Ciúmes excessivo. De forma descontrolada. Descontrolado. É exatamente isso. E o descontrolado fica... Né? Depois a gente vai ver quem está achando que é descontrolado ou não. Tá? Sim. Obrigada. É muito interessante, você falou sobre educar os homens. Eu tenho conhecidas minhas que falam, nossa, eu sou mãe de menino. Que é uma responsabilidade Perfeito, muito grande. Muito grande. Porque você vai chegar para sua filha e vai falar o que ela vai sofrer, né? Você vai chegar para o seu filho e vai falar, você não pode fazer isso. Mas como educar ele sem que ele saia exatamente errado, mas que ele tenha consciência, né, dos atos dele e assim por diante. Você falou também sobre prevenção. Hoje nós temos muitos bares informando, né, a posição da mão, né? Então, ou pede uma bebida. Então, está existindo ali uma parte da cultura que está sendo implementada na sociedade para que tenha essa prevenção. Então, mas acho que é preciso que as mulheres se empoderem e se encorajem a falarem desse eu acho que esse discurso ainda traz a mulher como uma culpada. Não é. É que na delegacia elas vão para desistir da denúncia feita anteriormente. Então, mas porque ela já está com uma violência simbólica psicológica tão grande, eu acho que a gente não pode... aqui, num espaço tão curto, sair com essa ideia. Eu acho que é uma discussão ampla. A gente não pode falar, mas apanhou e voltou. Não podemos. Eu, como mulher, não posso. Eu, como psicóloga, eu não posso falar sobre isso. A vítima nunca tem culpa. E acho que a gente precisa... Ninguém está falando que ela tem culpa. A questão é culpa. Forma nenhuma. Na verdade, que a gente sabe que isso é um sofrimento horrível. E ela tem dificuldade de admitir que ela está nessa posição. Eu acho que a questão que ela está falando é que a imponderação da mulher, ela está, assim, né? Existe agora grupos de mulheres se ajudando a todo tempo. Rede de apoio. Rede de apoio, porque é o que hoje as mulheres precisam. Elas precisam achar suas semelhantes, as suas dores semelhantes, né? Lógico. Mas vamos partir para o próximo assunto? Eu só gostaria de fazer uma observação.
Nós temos, acho que em psicologia é possível dizer que os índices de sociopatia, de psicopatia e de narcisismo são maiores entre os homens do que entre as mulheres. Não tem esses dados científicos. Isso eu li recentemente numa das revistas talvez científicas seja na americanas. psiquiatria, Na né? psiquiatria, exatamente. Na psiquiatria. Mas não sei, eu não tenho evidência disso. A posição da vítima, quando se relaciona com um sociopata ou com um narcisista, por exemplo, é muito difícil a vítima se desvencilhar. Então, é por isso que essas redes de apoio são tão importantes para que as pessoas saiam dessas relações que são abusivas. Já gostei que o primeiro tema ele já veio quente, todo mundo aqui já veio aquecido. Esse tema é importante ser debatido. E ele é complexo, né? Mas, vamos partir para o próximo. Que, durante a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, afirmou, abre aspas, que desacreditar o sistema de votação é desconvidar o eleitor a comparecer às urnas. O ministro também destacou os desafios da desinformação, incluindo o uso de deepfakes e inteligência artificial nas eleições. E afirmou que o TSE dialoga com as plataformas digitais para enfrentar o problema. A pergunta vai, novamente, para a Cristine. Diante dos questionamentos sobre a segurança das urnas eletrônicas, o avanço da desinformação e o uso de inteligência artificial nas eleições, quais são os principais desafios para preservar a confiabilidade do sistema de votação e garantir que o eleitor possa exercer seu voto com segurança? Eu, particularmente, tenho uma posição muito direta sobre esse assunto. Como juiz, a gente costumava dizer que nós temos que ser como a mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, o que eu acho é que o TSE tem que achar, e é a responsabilidade do TSE, achar elementos para que dê esta aparência e tranquilidade. Porque a honestidade existe, mas essa honestidade tem que ser repassada como imagem. Enquanto se coloca a credibilidade de uma urna como dogma, eu acho muito difícil essa credibilidade vir. Tá? E eu concordo consigo e eu te vou além. Por que tanta dificuldade em emitir um boleto da votação para cada voto eletrônico colocado? Eu acredito que o sistema seja seguro. Mas para que eu dê garantia, da mesma maneira que você fala, juiz eleitoral. Por que eu não emiti um boleto do meu voto para que eu tenha o comprovante físico do voto, para que não exista mais questionamento? Isso, inclusive, foi a resistência que causa estranheza. A Só resistência causa a desconfiança. É isso, e dá margem para essas loucuras que acontecem. Eu acho que é possível contornar, e eu acho que é o Estado que tem que contornar isso. Não adianta abrir uma urna eletrônica. Eu, inclusive, conheço o ministro Cássio, tenho um enorme respeito por ele, pelos ministros. Eu tenho contato com os ministros e os respeito profundamente. Mas abrir uma urna eletrônica é a mesma coisa que abrir um computador. É isso. Nós abrimos um computador, ninguém mostra que tem um vírus ali. O vírus não aparece na placa. Então, nós temos que mudar a percepção do eleitorado. Perfeito, é isso mesmo. E para mudar a percepção do eleitorado, nós temos que fugir de bater em um dogma. Concordo absolutamente com essa posição. E, de novo, quando se tem tanta resistência, algo tão simples... Não é simples? Por quê? Dá transparência. Escuta, transparência. O sol é a melhor vitamina para solucionar dúvidas e questões, não é? Então resolveria, por absoluto, qualquer questionamento. Acabou. Não haveria mais questionamento. Agora, eu não consigo entender tanta resistência. Eu confesso que não entendo. Eu confio no sistema, mas para dar transparência e tranquilidade, por que não se emite, como a gente emite para tudo que a gente faz na vida, um recibo? Como nós estamos, como a psicóloga na mesa... E nós estamos numa onda de negacionismo muito grande, eu gostaria de perguntar que quando uma pessoa recebe uma informação que contradiz aquilo em que ela acredita, porque muitas vezes ela prefere rejeitar a informação em vez de rever a própria crença. E o que a psicologia explica sobre esse comportamento? Olha, não é preferir rejeitar, né? Rejeita. A gente aqui, ele falou, é muito simples, porque na cabeça dele ele já tem esse viés de confirmação que é simples. Quem não tem, traz a sua capacidade cognitiva de entender. Até hoje, as pessoas não acham que é simples entender que homem mata as mulheres. Então, não é porque não está acreditando. Então, quando a gente não acredita naquilo que o outro fala, existem várias questões que acontecem no nosso sistema cerebral. Uma é dissonância cognitiva. Por exemplo, se a doutora começar a falar aqui coisas que ela é especialista, eu já vi o currículo dela, eu vou ter, assim, uma dificuldade cognitiva de contra o que ela está falando e até vou
aceitar, porque é uma doutora que está falando, quem sou eu que vou negar. Então, e também tem algo que a gente fala o viés de confirmação. Se você fala algo que eu acredito, o meu cérebro está falando, então ela está certa. Não é? Com certeza. Existem profissionais, e aí é o psicólogo, é o psiquiatra que fala, neste momento você precisa rever o que você está pensando. E tem algo também que é o raciocínio motivacional. Né? Se a gente falar assim, gente, está muito calor, vamos ligar o ar, está todo mundo motivado, porque... Então, isso tudo vai moldando o nosso cérebro para a gente descartar o quê? As evidências científicas, né? Então, eu acho que a gente está num momento, assim, muito do que eu acho, porque a pessoa que tem toda a pessoa está falando para mim que vai resolver os meus problemas, e se eu não sou uma pessoa letrada cientificamente, e aí eu não estou falando, né, das pesquisas científicas, é de entender, né, o mínimo, né, do que acontece no mundo, a pessoa vai por esse caminho. Então, não acredito que seja uma escolha, né? As pessoas estão cada vez mais seguindo, e a gente fala bandos, que trabalham com o meu viés de confirmação, sabe? Com o meu pertencimento dentro daquele grupo. O que prova é que a gente, enquanto Brasil, a gente está regredindo em algumas coisas, a ponto de a gente falar que a Terra era plana. Gente, está provado cientificamente. Ai, mas na religião não. Religião não é ciência. Então, eu acho que o brasileiro precisa ter mais letramento científico, letramento político, antes de ficar dando opiniões naquilo que ele acha, né? O que um candidato fala para mim, eu fico feliz, então eu vou votar nele. Não. Eu estou feliz porque isso é bom para o país, né? Então, eu acho que a divisão está muito assim, baseada nesse... Mais como... Não acho que é escolha, sabe? Sim. Eu acho que as pessoas estão ficando muito focadas mais no viés de confirmação, Sim, tá? Naquilo que eu acredito. Sim, você falou sobre bandos. Depois da internet, há informações de que a polaridade aumentou. Hoje a gente não conhece mais o vizinho do nosso lado. A gente não lida mais com opiniões diferentes, né? Porque na internet você trabalha ali seu algoritmo. Você entra ali no seu grupo do Facebook, né? Então, pessoas que pensam como eu. Então, pessoas que seguem o que eu sigo. Pessoas que gostam do que eu ouço. Então, eu trabalho com aquela informação ali, né? E a gente não vai no vizinho... senso de comunidade, é isso? A gente não vai ali no vizinho e ouve ele falando coisas que a gente não concorda, né? Que nós estamos numa mesa, tem várias opiniões. Então, a gente está lidando com o contrário, porque faz parte de viver em sociedade, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito forte na faculdade vai atrás da fonte primária. A gente precisa parar de só ler a notícia ali e não ir atrás, né? Então, agora, na época de eleição, vai vir muito candidato só falando. Mas e o currículo dele lá atrás? A gente pesquisou? A gente viu se ele fez, se ele não fez, se aquilo se realizou, né? Mas agora vamos para o próximo assunto, falando agora também sobre eleição. Um levantamento da Atlas Bloomberg aponta um cenário de instabilidade no país. Segundo a pesquisa, 47% dos brasileiros consideram muito provável que nos próximos 6 meses ocorram revelações sobre grandes fraudes ou esquemas de corrupções. E a pergunta dessa vez é para o Paulo, e que eu gostaria aqui de citar, em 1977, a música da Legião Urbana, Que País é Este? A música questiona um Brasil marcado por problemas políticos e corrupções. E quase 40 anos depois, essa pesquisa mostra quase metade dos brasileiros acreditam que um novo grande escândalo de corrupção possa surgir. Você que atua na gestão e no mundo dos negócios, olhando para o Brasil, também pela perspectiva de quem precisa administrar recursos, pessoas e instituições, a corrupção ela sempre esteve presente na nossa sociedade ou ainda não conseguimos construir uma cultura de gestão e integridade capaz de preveni-la? Bom tema, Letícia. Na verdade, Legião Urbana, Cazuza e tantos mais falaram do nosso Brasil, perguntando que Brasil é esse, né? E tendo grandes questionamentos. Então, eu que vivi essa época, cantei essas músicas, sei bem os questionamentos que a gente tinha enquanto jovem sobre o nosso próprio país, que infelizmente parece sofrer desse mal, e parece que esse tema vem muito forte em termos da nossa cultura e muito da educação, que a doutora fala que faz parte dessa história, mas enquanto os nossos líderes, aqueles que nos inspiram, continuarem minimizando, inclusive de alguma forma dizendo que isso é normal,
todo o resto da sociedade é capaz de achar isso normal e esse grande mal que é a corrupção, porque a corrupção tem um tema muito sensível. O dinheiro que vai para o bolso de poucos deixa de irrigar uma sociedade mais saudável. Então, escolas que deixam de ser construídas, estradas que não são feitas, a saúde que não é feita de forma correta, porque poucos capturaram esse dinheiro que deveria ir para a grande população. Então, a gente se sente absolutamente angustiado enquanto setor produtivo desse país, ao recolher mensalmente nossas guias de impostos, que não é pouco dinheiro, que a gente tem absoluta certeza que esse dinheiro, primeiro, está sendo mal empregado, e depois parte dele se perderá por atos de corrupção. Isso é que é mais desesperador. Se a gente tivesse condição de carimbar o dinheiro do que a gente paga, a gente não está falando que a gente não tem que pagar o imposto, a gente tem que pagar, mas se a gente pudesse carimbar e colocar o nosso dinheiro direto aonde precisava ser investido, nas escolas, na saúde, e de vez em quando a iniciativa privada faz esse papel, inclusive na Espaço Livre a gente tem uma universidade corporativa que tem o papel de educar todos os nossos colaboradores. Então a gente está cumprindo parte do papel do Estado. Infelizmente, o Estado está tão deficitário que a gente, quando contrata as pessoas, apesar de elas virem com uma pequena formação, a gente sabe que a gente precisa reforçar essa formação, inclusive sobre o aspecto de valores, porque até nesse ponto as pessoas têm dificuldade. Mas acho que volto de novo ao princípio. Enquanto os nossos líderes acharem que pedir um empréstimo parece normal, ou que um contrato absolutamente fora da realidade de contratação de profissionais for algo normal, qual é a mensagem para o resto da população? Por que eu vou ser uma pessoa que vou acreditar que algo vai ser mudado ou vou fazer diferente? E mais, enquanto a gente votar em pessoas com pouca responsabilidade e valorizar esses aspectos, porque recentemente, conversando com o Jorge Gerdau, com quem eu tenho a alegria de poder me relacionar e respeitando muito a história pessoal dele, ele pediu uma pesquisa do nosso Congresso para saber o quanto daqueles congressistas efetivamente estão envolvidos de forma autêntica com a pauta Brasil e não com pautas paralelas, inclusive pessoais. Para nosso desespero, apenas 10% dos congressistas brasileiros têm, de fato, de forma idônea e séria, comprometimento com pauta Brasil. 90% deles estão preocupados com a próxima eleição ou como terão algum tipo de benefício, inclusive com um tema que eu acho que você vai falar, que são as benditas emendas. Enquanto isso for realidade, a possibilidade de mudança desse país diminui de forma drástica e brutal e deixa a gente absolutamente desanimado. Hoje, já com quase 60 anos, eu fui um jovem de 20 que sonhei em estar na política, sonhando em poder mudar esse país. E confesso que durmo alguns dias e tenho filhos nessa faixa de idade agora, com absoluto desespero e tristeza, por ter certeza que ainda demorará algumas gerações à minha frente para que algo aconteça, se algo começar a ser feito no dia de hoje. E que infelizmente não está sendo feito. Porque, de novo, repito, enquanto coisas que a gente está vendo e assistindo e ouvindo, achando que está tudo certo e normal, inclusive dito pelo líder máximo dessa nação, qual é o mal de pedir empréstimo para alguém? Como se isso fosse algo normal, nada mudará. Você comentou sobre as emendas PIX, é exatamente esse o nosso próximo assunto, que dando continuidade às discussões, o ministro Flávio Dino do STF determinou que a Polícia Federal apure possíveis crimes na execução de 55,4 milhões em emendas via PIX. Entre os repasses está um de 6,2 milhões destinados pelo deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, anunciado como vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Minha pergunta é: quais são os principais impactos desse tipo de apuração para a transparência, o controle dos recursos públicos e a relação entre Congresso e Judiciário? Então, na verdade, a gente precisa sempre olhar as causas que levam a tudo isso, né? O sistema está construído para que, de alguma forma, as coisas aconteçam sem muita transparência e da forma como as coisas acontecem. Antes das emendas, não sei se vocês se recordam, eram os famosos depósitos de apoio político dos partidos feitos pelas iniciativas privadas sob a condição de contratação em órgãos públicos. Lembram disso? É algo bem recente da gente. A gente não pode esquecer dessas coisas. Aí, para acabar com esse canal absurdo onde acontecia o desvio e a corrupção, de fato, nadava de braçada, proibiram essa forma de contribuição e criaram as emendas, substituindo absolutamente a metodologia. E que no fim e ao cabo é o mesmo caminho e o mesmo objetivo. Para que uma pessoa
precisa de uma emenda PIX, onde o dinheiro é colocado sem saber exatamente para onde vai o dinheiro e qual é o destino e qual forma que é utilizado esse recurso, sabendo lá, inclusive, o que vai ser feito efetivamente dele. Então, enquanto a gente permitir e aceitar esse tipo de coisa e o sistema como um todo achar saídas, porque se a gente fechar a porta PIX, eles vão criar uma outra porta. Porque o sistema está construído para que ele seja irrigado de alguma forma com recursos de forma não transparente. Eu talvez seja muito pessimista, porque, na verdade, eu não vejo com muita tranquilidade grandes mudanças. E aí, sem escolha de lados, tá? Porque eu tenho dito também que tanto a direita como a esquerda se decepcionam o Brasil de forma assustadora. Não existe agora, porque o caso mais recente e público, caso Master, atinge tanto a direita como a esquerda da mesma forma. Então aqui não tem bonzinho, nem o mocinho, nem o bandido. Todos estão, infelizmente, no mesmo balaio. Bom, eu tenho uma outra questão aqui, ainda falando sobre a corrupção eleitoral. O deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, gerou repercussão após mencionar em entrevista, na Rádio 96 FM de Natal, a compra de votos, como uma prática ainda presente na política do Rio Grande do Norte. Declaração que posteriormente afirmou ter sido retirada de contexto. No mesmo tema, a Operação Voto Lacrado, deflagrada pela Polícia Federal em Garanhuns, Tupanatinga e Petrolina, em Pernambuco, investiga suspeitas de corrupção eleitoral nas eleições municipais de 2024. A investigação ela teve início após a apreensão de 100 mil em espécie durante o período eleitoral. Cristine, diante desses episódios envolvendo suspeitas de compra de votos e corrupção eleitoral, quais são os principais caminhos para combater práticas que comprometem a liberdade de escolha do eleitor e fortalecer a integridade do processo eleitoral? Eu sou totalmente a favor de dizer que o Brasil precisa de um reset quanto à corrupção. Isso é endêmico, vem de décadas, se não séculos, a gente não precisa nem verdade, dizer. O primeiro homem que chegou nessa terra, não sendo os índios, parece que começou por aí. Já começou por aí. Então, e isso precisa mudar. Nós temos que dar um ponto final. Eu fiz parte de um grupo da FGV, era FGV Saúde, FGV Ethics, que fez um estudo chamado Compliance for Health, que media exatamente o ensino de como agir dentro de normas de compliance por profissionais da saúde e qual é a percepção do público. Isso o Instituto Ética e Saúde fez recentemente, ele é uma divulgação dos números, de qual é a percepção do público a respeito da corrupção na saúde. E é enorme, porque no Brasil se chegou a uma concepção de que isso faz parte do jogo, que isso existe e que isso não tem como ser solucionado. Estamos tolerando, e isso né? Nós temos que mudar. Quanto à compra de votos, isso também não é uma coisa nova, é endêmico. Eu ouço de pessoas muito próximas que têm famílias ainda de trabalhadores rurais, até no Nordeste, em especial no Nordeste tem muito, até por uma questão econômica, em que a compra de votos é uma coisa descarada, sempre existente, e as pessoas acham normal. E aí eu digo, a culpa é do eleitor? Não, a culpa não é do eleitor. Esse eleitor, às vezes, que diz vai receber 100, 150 reais se votar no candidato fulano de tal. Esse eleitor está fazendo aquilo, às vezes, para pôr comida na mesa. Porque tem filhos e precisa alimentar aqueles filhos e não tem condição de fazer. Então é por necessidade. E esses grupos que são verdadeiras oligarquias que fazem isso, eles se utilizam da fragilidade do eleitor exatamente para obter benefício. E isso é uma coisa que tem que acabar no país. Vai acabar da noite para o dia? Não, não vai. Nós sabemos disso. Mas eu acho que nós temos que começar de uma maneira séria e não retrocedendo, como muitas vezes fizemos recentemente. Tá? Em casos assim, famosos, ninguém devolve dinheiro recebido e diz, olha, eu recebi isso aqui a título de corrupção, estou devolvendo.
Só aconteceu uma vez e falaram que depois, afinal, ela não existiu, né? Não como? Tá lá Ninguém devolve. No Petrolão devolveram 6 bilhões, Ninguém, depois afinal não existia crime nenhum, mas não, devolveram 6 bilhões por quê? Como? A pessoa devolveu 6 bilhões por quê? Por quê? Exatamente. Então, Qual foi o motivo? qual foi o motivo da devolução de dinheiro? E quando isso sai estampado em todos os meios de comunicação, e eu sou a favor totalmente da liberdade de imprensa e liberdade de comunicação, Isso está em pauta hoje, né? Ainda que haja problemas, é mais fácil solucionar os problemas individualmente considerados do que se fazer um controle que impeça a imprensa de atuar. A imprensa tem que atuar de forma livre. E a fonte tem que estar protegida, não é verdade? Bom, aí eu vou me abster de Tem uma comentar, jornalista, sim ou não? Radialista, que é radialista. Mas, de qualquer maneira, existe previsão constitucional da proteção da fonte. Não tem como sair da proteção constitucional. Então, nós temos que mudar a maneira de funcionar o país. E isso tem que se fazer paulatinamente. Não adianta falar que isso vai acontecer da noite para o dia. Não vai. Mas nós temos um longo trabalho. Eu também tinha esperança de que já com meus filhos mudasse, mas eu acho que agora nós, eventualmente, vamos ter que postergar um pouquinho. E, infelizmente, eu tenho ouvido de pessoas próximas e muito sérias um desânimo muito grande a ponto de dizerem que querem sair do país. Pessoas que nunca pensaram em sair do país. Estou levantando a mão, infelizmente. Eu já pensei especialmente em fazer isso. É o pior cenário que pode existir. É o pior cenário que pode existir. Nós não podemos abandonar o país. O país é nosso, é onde a gente nasceu. O nosso coração vai ficar aqui, ainda que a gente saia do país. Então, eu acho que é um longo trabalho ainda e a gente não pode desistir do Brasil. Porque isso vem agregado a um caldo de absoluta insegurança ao sair nas ruas, especialmente, e hoje não existe mais cidade. Todas elas parecem estar contaminadas pelo mesmo problema da insegurança. Estou falando da insegurança, inclusive física. Porque se fosse só os bens materiais que nos levassem, ainda ok, a gente vai atrás e compra outros, ainda que não seja bacana nem legal, e é crime. O pior é que você está sujeito a uma situação que por apenas um pequeno objeto, a sua vida fica em jogo. Essa é a realidade hoje, inclusive, dos nossos trabalhadores. A gente não está falando de pessoas abonadas que estão nesse risco. A gente vê a situação de pessoas no ponto de ônibus, especialmente depois das datas de pagamento, que os bandidos sabem quais são as datas de pagamento, sendo vítimas, às vezes, não da perda do bem material, mas inclusive de suas vidas. Esse é o grau que a gente chega quando a corrupção se torna endêmica e quando tudo a gente passa a normalizar e as coisas começam a acontecer dessa forma. Então, a pauta hoje, inclusive, que a gente vai ver com certeza nas próximas eleições, é a preocupação muito consistente como é que a gente muda esse estado das coisas onde o crime parece tomar conta e a gente está normalizando a todo tempo. Você falou a palavra normalizar, inclusive, mas antes de falar sobre normalizar, você falou sobre os seus filhos, né? Eu acredito que, assim, nós estamos... a gente descobre depois na vida adulta que a vida ela tem os seus altos e baixos, né? Então é um ciclo. Então agora temos aí mais tecnologia, digo, com a inteligência artificial. Então está vindo junto esses problemas que a gente vai ter que solucionar ao longo do tempo. Mas a questão de normalizar, eu queria perguntar para a Rosemary, o que faz uma sociedade se acostumar com a corrupção a ponto de determinados comportamentos começarem a ser vistos como normais. A gente está falando muita palavra aqui normal para corrupção. Isso não é legal? Não é legal mesmo. Eu acho que a gente tem aqui também um erro de concepção quando a gente fala nós e eles, né? Essa sensação que a gente tem de que a gente quer sair do país é porque eu acho que a gente, quanto jovem, a gente também não protegeu o país. Aí eu venho de novo com a palavra proteção e prevenção. O Brasil precisa ser protegido já. Quando eu falo Brasil, eu me coloco nesse espaço. Eu sou uma pessoa que eu me sinto corresponsável por aquilo que está acontecendo no país. Enquanto a gente achar que é Brasília e nós colocamos lá a gente. E aí, onde a gente errou para normalizar isso? Por que a gente normaliza? Porque tem aquilo que eu falei. Existe o raciocínio motivacional ao invés de confirmação. É quase que impossível a gente olhar na câmera e falar, votei nele e me arrependo. Você lembra do deputado federal para que você votou? Então, deixa eu só terminar. Então, quando a gente coloca eu, eles, a gente sai de um campo de uma discussão que é maior. Eu estou falando de brasileiros, né? Estou falando de dados enormes. A gente não lembra. Tá? Eu não lembro.
Eu lembro porque foram mulheres, eu voto só em mulheres, né? Então, meu viés feminista diz. Mas deixa eu voltar aqui meu raciocínio. Eu não sou pessimista, eu não sou otimista, eu sou uma realista esperançosa. Mas se a gente parar de normalizar e normatizar essas questões, isso é muito difícil acontecer. É muito, muito difícil acontecer. Por que a sociedade normaliza fatos que são trágicos e que surpreende a Por que a gente? sociedade está normalizando tantas mulheres morrendo? Então não é a mesma Então, pergunta. Por isso que eu estou falando, não sou eu, não sou você. Porque é estrutural, como ela falou, desde que o Brasil é Brasil. Tá? A gente foi acostumando. Então tem aquela questão dos quintos dos infernos, que a gente no Rio de Janeiro fala, vai para o quinto dos infernos. Isso era Dom João que pediu o quinto dele, né, quando se tinha alguma negociação entre eles. Então é estrutural. É estrutural quando eu vou reformar minha casa e peço o ar-condicionado e a pessoa me fala com nota ou sem nota. E aí eu pergunto, à sociedade... sem nota que é mais barato. Então, acho que vale a pena a gente colocar dentro do nosso saco quantas pedras também está colocando para que isso seja perpetuado. É com nota ou sem nota? É uma pergunta que não me cabe. Né? Ou produto verdadeiro ou falso. Exatamente. Então, eu acho assim, é difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Porque se a gente chegou onde a gente chegou, a culpa foi nossa, não é de Brasília. Você está protegendo as pessoas? Eu estou falando de sistema, a gente que coloca lá. A gente que coloca lá. Você me lembrou que a diferença também começa com a gente, né? Que começa assim, ali a gente não... Pegando alguma coisa da empresa que ninguém viu, né? Não fazendo algumas coisinhas ali. Acontece dentro de casa, só com bebi, seus vou pais. dirigir. Não, tá tudo bem. Eu bebi uma cerveja só. Em outros países, tudo bem. No Brasil, isso não é liberado, né? Fora do Brasil, tem a taxa de porcentagem de álcool. Dentro do Brasil, não pode. E será que o Brasil ele precisa apenas combater a corrupção ou precisa mudar a própria cultura de como administra o dinheiro e poder? Essa é a pergunta para todos. Quem quiser começar a responder. Deixa eu só... Desculpa. Começo? Não, eu vou começar porque faz sentido com as palavras. Eu pensei que eu tinha te interrompido na outra. Não, de jeito nenhum. Quando é um debate, é interrupção mesmo. As duas coisas. Primeiro, tem que proteger. A gente não vai conseguir prevenir antes de proteger quem já está doente. Vamos primeiro salvar quem está doente e depois a gente previne. E aí eu jogo, lógico, pelo meu campo de atuação, é formação política, formação cidadã, letramento científico dentro das escolas. Para essa criança chegar em casa e o pai ou a mãe faz alguma coisa, não pode. Como que você está jogando essa comida fora? Tanta gente... Então, é de geração. Acho que em 20 anos a gente consegue. Mas a gente precisa mudar. E aí precisa mudar todo mundo, né? 20 anos a gente consegue. Precisa começar, na verdade. Precisa começar. Proteger agora, né? E depois prevenir. Mas será que a gente, enquanto sociedade, não estamos dispostos a começar? Essa é a pergunta que tem que ser. Essa é a pergunta que eu tenho feito todo dia. Eu acho que onde as pessoas estão poucos dispostas a começar a fazer algo diferente realmente. Nós todos, né? Não as pessoas, nós. É que parte dessa camada parece estar, como algumas pessoas aqui nessa mesa estão falando, meio desistindo já. Porque a gente já tentou tanto, a gente já fez tantos movimentos e parece que nada muda e tudo continua igual. E a gente parece ficar com a sensação que ainda está pior. O Rio de Janeiro desistiram do Rio de Janeiro. Então, é isso. O Rio de Janeiro era o polo financeiro, pois não era? Desistiram. Começaram a sair. Os bancos começaram a sair, as empresas começaram a sair. O Rio de Janeiro está como está, porque nós desistimos do Rio de Janeiro. Eu desisti, eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo. É isso. Né? E parece que agora os partidos brasileiros estão querendo desistir do Brasil. Mas a gente não pode. Infelizmente. Não podemos porque tem aí várias gerações, né? Você falou uma coisa muito importante sobre responsabilidade, a gente esquece de falar que a nova geração está sendo criada também por nós. Então a gente tem muito dessa de criticar Gen Z, Gen Alpha, mas espera aí, né? Nós ali, nós temos você me fez lembrar muito bem que uma conhecida, ela virou e falou assim, minha filha reclama de copo cheio, né? Ela tem tudo, eu não tinha nada na idade dela. Eu falei, tá, mas ela brinca na rua?
Ela tem primas? Ela convive com outras crianças? Ou quando ela chora, você só dá o celular? Ela lê uma história, É. ela pega um livro. Né? Boa pergunta. E é uma questão muito... Porque são criações diferentes, não tem como falar. Eu sou a mais nova aqui da mesa, eu tive uma criação diferente de vocês. Eu sou considerada Gen Z, mas eu falo que eu sou zillennial, né? Porque eu tenho ali... Eu ainda sou antes de 2000. Então, eu ainda tive muitas criações ali naquela parte. Mas uma última pergunta pro Paulo. Desculpa, verdade? Vamos, complemente. Rapidamente, bom, né? quando a gente Não é? diz combater a corrupção ou realmente mudar a cultura, eu digo ambas as coisas. Sem dúvida. Nós não podemos parar de combater a corrupção. A corrupção tem que ser combatida e tem que ser combatida de forma exemplar. Sempre. Tá? Seja lá onde ela esteja. Tá? O Brasil não sai deste buraco se nós desistirmos do combate da corrupção. Por outro lado, 20 anos, eu sempre falei esse número. 20 anos é o que a gente precisa para mudar a aparência do país. Se nós investirmos a partir de hoje em educação de base de crianças pequenas, em 20 anos nós temos um país diferente. Porque nós vamos ter uma geração toda pensando de forma diferente. Só que aí nós temos que pensar em Brasília. Para algum político vale a pena investir pesado numa coisa que só vai trazer efeitos daqui a 20 anos? Ele está pensando na próxima eleição, ele não está pensando nisso. 4 anos. Então, precisa de alguém que realmente tenha esta mentalidade. No mundo, há exemplos enormes. Tá? Eu tive o prazer de visitar Taiwan. Taiwan em 70 anos com uma ditadura, tá? Vamos colocar as coisas assim, não era uma democracia na época, era uma ditadura. Mas eles fizeram, eu brinco, se é possível falar em ditadura do bem, né? Eu tenho minhas dúvidas, mas lá aparentemente funcionou. Eles investiram pesado em educação. O que nós temos dentro de Taiwan hoje é uma joia. Nós temos uma população altamente educada que hoje exerce democracia com uma maneira muito, muito forte, muito séria. Né? Tá muito responsável. Eu fiquei surpresa, eu confesso. Quando fui, eu não sabia o que eu ia encontrar, basicamente, né? Porque a gente brincava que Taiwan era aquela coisa que a gente comprava que funcionava 10 minutos e dali a pouco parava de funcionar. Mas não, né? Mudou. E eles disseram, eles disseram que foi nisso que eles investiram, porque eles copiavam os japoneses para fazer isso. E que depois, quando eles perceberam que eles tinham dinheiro suficiente, eles começaram a investir em Blue Technology. E hoje eles têm a Axus, etc., a Asus, né? Asus. Em umas indústrias fenomenais, né? Fantásticas, poderosíssimas. Então, nós precisamos no Brasil criar juízo. Aí eu digo, como juíza, o Brasil precisa criar juízo. E eu acho que o povo vai se entusiasmar, se perceber que há esperança. Porque o povo brasileiro, para mim, é o melhor que existe. É o povo mais acolhedor, o povo mais gostoso de estar junto. Mas a gente precisa dar esperança para esse povo, de que as coisas vão mudar. Precisamos. Eu vou fazer algo diferente. Hoje, o nosso debate, tivemos diversos temas muito interessantes, alguns temas que a gente nem queria sair, a gente queria falar mais. Então, o que eu vou pedir para vocês é se vocês puderem deixar alguma frase ou alguma fala, né, sua, algum ensinamento, alguma parte da educação, da sua área, para quem estiver nos assistindo. Vou começar pelo Paulo, que está aqui do meu lado. Mas o ditado não é ladies first? A gente inverte. Votação, já tá por votação 3-1, é isso? Nossa, cometi essa gafe. 3-1, né? Tá, voto vencido, tá certo. Não, mas é assim, como empreendedor, é lógico que a gente tem na alma o sonho e a vontade de fazer a coisa diferente. E como empreendedor, a gente, apesar de ficar desanimado, como eu disse um pouco aqui nessa mesa, algumas coisas que acontecem no nosso país, a gente parece acreditar e apostar todo dia nele. Por outro motivo que todo dia a gente começa um novo empreendimento, uma nova loja, uma nova unidade, falando de todos os empreendimentos que a gente conduz hoje aqui no país. Eu não tenho qualquer outro negócio além do Brasil. É aqui, daqui que a gente tem nosso sustento e tudo que a gente faz, inclusive a alegria de poder hoje contribuir no sustento de mais de 12 mil famílias, que é o tamanho de pessoas que a gente emprega. Então, na verdade, o efeito reflexo disso daria mais ou menos, considerando o número médio de familiar, mais de 40 mil pessoas ligadas às empresas onde a gente tem atuação hoje, além da própria Espaço Laser. Então, esse é um compromisso muito grande com o país, não é verdade? E a gente precisa acreditar. Então,
desanimado sim um pouco com o que a gente vê com Brasília, apesar de concordar com você que parte daquilo é nossa culpa enquanto sociedade, mas acreditando que em algum momento alguém um grupo, na verdade não alguém sozinho, mas um novo grupo, de forma realmente pensando no projeto Brasil, um projeto de 20 anos e não de 4, que faça de fato as grandes mudanças. Uma coisa é certa, os empreendedores brasileiros estão fazendo a sua parte. Rosemary? Vamos lá, vou falar bem aqui, porque se eu tivesse aqui o anjo da lâmpada, eu faria 3 pedidos. O primeiro, vamos proteger nosso país. Não é proteger a gente, os nossos desejos, proteger o país. Vamos proteger dentro desse país as mulheres. E vamos dar atenção à primeira infância, porque se a gente der atenção à primeira infância, com tudo que a gente falou aqui, em 20 anos o Brasil não voltará a ser o mesmo, será o melhor país para se viver. Cristine? Eu, como juíza, magistrada, fui magistrada durante 34 anos, desde a primeira instância até o Tribunal de Justiça. Hoje, árbitra e mediadora, eu gostaria de colocar a importância das pessoas conversarem, de romperem as espirais das próprias razões. Eu tenho a minha espiral de própria razão, o outro tem a sua espiral da própria razão, eu olho só para cima, não olho para o outro. A partir do momento que as pessoas começarem a dialogar, a conversar, a abrir a oportunidade de mudar de ideia, eu acho que o país vai mudar. Que tá tudo bem mudar de ideia, né? E isso é o princípio da mediação. Quando se coloca duas partes que estão em litígio, o que se precisa fazer é se quebrar essas duas espirais. Na hora que conseguir que um deles olhe o outro, é possível estabelecer um canal de comunicação e aí coisas construtivas, ideias extremamente criativas surgem que ninguém nem pensou quando começou o processo de mediação. O próprio mediador às vezes se surpreende com a criatividade das próprias partes para resolver o problema dela. Então nós precisamos disso no Brasil. Nós precisamos acreditar que é possível levar um projeto comum adiante e quando a parte contrária ao meu pensamento, porque todo mundo tem direito a ter o seu pensamento. Você pode ter de direita, de esquerda, de centro, de tudo quanto é lugar, não há problema. Isso é positivo, ter pessoas que pensam diferente. Mas não tentar derrubar a ideia do próximo só porque ele é de esquerda ou de direita, ou porque eu não gosto da cor que ele tem, etc. Realmente apoiar um projeto de país e não um projeto de poder. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Letícia. Foi minha estreia aqui no INAC e eu acho que os temas foram incríveis. Gostei muito de conhecê-los, pela participação. E eu quero agradecer também o pessoal que está nos assistindo por acompanharem mais uma edição do INAC TV. Seguimos levando informação, análise e diferentes perspectivas sobre os principais assuntos do país. Na próxima semana tem mais. Até lá. Valeu.